É, vamos continuar com esse, que é um capítulo, outro capítulo, né? Ainda sobre aspectos de tecnologia de elementos finitos, que é um aspecto crucial que é chamado, em geral, de integração numérica. Vocês observam que a gente deduziu isso aqui, a expressão para a matriz de rigidez de um elemento, algo similar também para o vetor força do elemento. Em ambos os casos, a gente tem que realizar a integração de uma certa função sobre o domínio do elemento, e esse domínio, via de regra, ele é um domínio que tem o formato do elemento, que tem aquela distorção. Então, não é uma geometria previamente conhecida, né? Então, a única maneira de ser feito isso é o que se chama então, de algum processo de integração numérica que seja automatizável. Nós começamos aqui pela situação unidimensional, que de fato é o que dá origem a todo o processo usado em 2D e em 3D. Então, esse processo que nós vamos ver aqui, isso aqui remonta ainda a Gauss. Isso, de novo, lá, século XIX, eu acredito. Se a gente considera uma função de tipo conhecido, vamos dizer que é o que nos interessa mais aqui, função de tipo polinomial. Então, a gente considera uma integração desse polinômio, que tem um grau conhecido, num domínio definido, de x1 a x2. Então, x1 e x2 são valores que dependem de cada problema. Algo que pode ser, então, seguindo o procedimento que nós temos, é fazer o mapeamento para um domínio único, o domínio padrão. Aquele domínio que nós temos ali de -1 a 1, certo? E a gente faz o mapeamento, basicamente é representado por uma função que faz a correspondência de uma coordenada física, no caso, isso aqui, x, para essa coordenada intrínseca, r. Dessa mesma expressão, a gente já tem a derivada de x em relação a r, dessa maneira, e implicitamente aparece aqui esse fator, essa função, que é, que em outros casos seria a matriz jacobiana. Tá certo? Então, o mapeamento disso aqui vai ser feito sobre a função. Então, nós vamos representar x em termos da coordenada intrínseca, e também aqui o elemento diferencial, dessa maneira, j dr, e os limites de integração também ficam mapeados. Então, vamos considerar aqui, sem demonstração, que se chama então de quadratura de Gauss para integração nesse domínio padrão unidimensional. Então, existe a dedução, ela parte do fato de que você está integrando não uma função totalmente desconhecida, mas você sabe coisas sobre ela. Você sabe que não é um logaritmo, você sabe que não é um seno, você sabe que ele é um polinômio. E, além disso, sabe qual é o grau desse polinômio. Bom, se você sabe qual é o grau desse polinômio, você sabe que ele é totalmente definido pelos monômios. Se é um grau 2, vai ter o monômio 1, monômio, no caso, x e x ao quadrado. Então, esse polinômio, qualquer que seja ele, de fato, ele é definido por apenas 3 constantes, que são os 3 coeficientes dos monômios. Então, é uma coisa muito mais bem delimitada, não é totalmente arbitrária. Isso aqui, depois de algumas reduções, permite que se possa fazer um cálculo prévio, independente de qual seja o seu polinômio, e dizer o seguinte, que o valor dessa integral aqui, aliás, o valor dessa integral I vai ser exatamente igual a um somatório
dos valores do polinômio em certas posições do domínio padrão, em posições que são pré-definidas, que são previamente calculadas e tabeladas, e que vão valer para qualquer polinômio do mundo, que seja daquele grau. Certo? Vezes correspondentes pesos, são chamados valores de peso. Então, por exemplo, para um certo grau, você vai ter uma certa quantidade NP, chamados pontos de integração. De cada ponto de integração, que seja 1, 2, 3 ou 4, ou mais, dependendo do grau, para cada quantidade de pontos de integração, quer dizer, vai haver uma coleção. Se você tiver 4 pontos de integração, vai ser previamente conhecido as coordenadas desses pontos e os correspondentes pesos de integração. Então, isso aqui fica mais fácil colocar em forma de exemplo aqui. Essa tabelinha é um substrato de uma tabela muito maior, né? Então, aqui diz o seguinte, que a quadratura de 2 pontos de integração vai ser definida, quer dizer, a integração em si vai ser feita por esse somatório, desde que você aplique o polinômio em 2 pontos, com essas duas coordenadas aqui, mais e menos 1 sobre a raiz de 3. E aplique em cada uma delas o peso, que no caso serão igual a 1. Se você tiver, por exemplo, a quadratura de 3 pontos, você terá 2 pontos simétricos em relação à origem de R, mais e menos raiz de 3/5, em que os pesos serão iguais, 5/9. E terá um terceiro ponto, que estará na origem das coordenadas intrínsecas, e o peso será esse peso aqui. Bom, eu estou colocando isso aqui como algo que parece misterioso. Eu estou aqui apenas tentando, não estou mostrando a dedução do porquê que isso acontece. Então, mas agora o objetivo é que vocês entendam como que isso é usado. Correto? Isso aí é o que é usado universalmente para integrar quase todo tipo de elemento finito. Esse aqui é o que se chama de uma quadratura de Gauss. Ou, basicamente, se chama também muito, isso aqui é a quadratura de 2 pontos, a quadratura de 3 pontos. Quando, digamos, a quantidade de pontos que eu vou ter que escolher para integrar o meu particular polinômio, como é que vai ser feita essa escolha? Se eu tenho um polinômio na mão para integrar, como é que eu vou escolher quantos pontos? Essa escolha do número de pontos é diretamente definida pelo grau do polinômio que eu quero integrar. Se eu sei que eu quero um polinômio, então, basicamente, essa é a relação que tem entre o grau do polinômio e o número de pontos necessários. Ou, basicamente, essa relação aqui, que geralmente é o que se conhece. Geralmente se sabe o polinômio, digamos, um grau 2. Quantos pontos eu preciso? 2, 1, 3, dividido por 2 dá 1,5. É claro que eu vou ter que arredondar para cima. E então será necessário 2 pontos de integração para integrar exatamente um polinômio de grau, um polinômio quadrático, de grau 2. Na realidade, se eu tenho 2 pontos, eu consigo integrar até um polinômio maior. Porque você vê por aqui, grau 2, vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, 2 pontos permite que eu integre exatamente até polinômios de grau 3. E assim por diante. Por exemplo, com 3 pontos, eu integro exatamente até polinômios de grau 5. Então, essa é uma informação importante. Se você usa isso aqui, a quantidade certa de pontos adequada ao grau que você tem, o resultado vai ser exato. O resultado da integração. Não haverá nenhuma aproximação envolvida, exceto aquelas aproximações de erro de arredondamento nos cálculos, quando você faz isso usando o computador. Correto? Essa é a informação. E que também, é claro, um polinômio de grau, se eu tenho uma quadratura aqui,
essa, por exemplo, de 2 pontos, que integra exatamente polinômio de grau 3. O que acontece se eu estiver integrando o polinômio meu for grau 2, ou 1, ou 0, e eu estiver usando essa quadratura de 2 pontos? Claramente, o resultado também será exato. Porque um polinômio de grau 2, ele está inserido na base grau 3. Ele também, de certa forma, é grau 3. Então, uma quadratura de 2 pontos vai integrar exatamente qualquer polinômio de grau 3 ou menor que 3, até 3. O que acontece, agora, mais ou menos entendido isso, o que acontece se eu uso uma quadratura para um grau maior? Então, digamos que eu use 2 pontos, mas o meu polinômio é de grau 4, 5 ou 6. Eu estarei o resultado da integral será truncado, será aproximativo. Haverá um erro de integração. O que acontece se a função e é o que mais é usado isso, esse método aqui, é quando, de fato, a sua função não é polinomial. É uma função que não segue coisa alguma, um hipérbole, alguma coisa. Tá? O que vai dar o resultado? Bom, primeiramente, se ela não é polinômio, já não há esperança, pelo menos usando essa quadratura aqui, já não há esperança de obter um resultado exato. Se eu uso isso aqui numa função que é um seno, o máximo que eu posso fazer é pegar um grau bastante grande. Correto? Para que o erro... Por que o erro vai diminuindo? Porque quando você usa isso, sempre o algoritmo vai pensar, digamos assim, que você está com um polinômio. Então, o que ele vai, de fato, quando você captura as informações desses pontos aqui amostrais? Ele vai, basicamente, se você está integrando, por exemplo, um segmento de seno, o resultado é como se você estivesse integrando um polinômio de um certo grau, do grau associado àquele número de pontos que você escolheu. É como se você estivesse pegando uma série de Taylor do seno, uma série de Taylor em termos de polinômio, de monômios, né? E truncando aquilo lá naquele grau que seja correspondente a esse número de pontos que você usou aqui. Isso vai ser, tudo isso que eu estou falando aqui é importantíssimo e diretamente aplicável no nosso caso que nós temos interesse em integrar, que é, basicamente, coisas desse tipo aqui, que não são unidimensionais, e também nós vamos ver que nem sequer o integrando é polinomial, ao contrário do que possa parecer de início. Tá? Mas nós vamos usar quadraturas de integração desse tipo aqui. Alguma dúvida até que a gente continue? Não, professor, tranquilo. Bom, tá. Então, existe nomenclatura. Se você, digamos, tem um certo grau de polinômio, e você usa uma quantidade de pontos que é menor que essa, dado por essa fórmula, você então não vai encontrar resultado exato, você está fazendo o que se chama de subintegração. E isso também é feito por motivos específicos, de propósito. Tá? Por isso é que tem até um nome, subintegração. Tá certo? Eu até tentei colocar algumas figurinhas aqui para ver o que acontece, por exemplo, se você tem uma curva, vamos dizer, essa curva aqui que você quer integrar. Se você usa a quadratura de um único ponto, é como se você estivesse pegando aqui uma constante e achando essa área aqui embaixo. Se você estiver usando uma quadratura adequada para a função linear, você estaria talvez pegando a área embaixo do melhor reta possível, o quadrático. Certo? Então, sempre está associado a um polinômio.
mesmo que a sua função não seja polinomial. Agora vamos ver o que acontece numa situação que é mais útil, né? Vamos ver um problema, uma situação bidimensional ou de domínio tridimensional, uma função de 2 ou 3 dimensões. Primeira coisa que você faz é sempre passar tudo para o domínio padrão, certo? Então, você passa o domínio padrão em 2D para os quadriláteros, né? Você tem as coordenadas intrínsecas RS, que vão, cada uma delas, de -1 a 1. Em 3D, um domínio hexaédrico, né? O domínio, as coordenadas quer dizer, RST vão variar de -1 a 1 também, é aquele cubo padrão. E depois a gente vai ver como que isso é estendido para o caso de triângulos e tetraedros. Aí já é uma outra coisa. Mas o fato é que, quando você tem quadrilátero ou hexaedro, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um cubo. Significa que os lados são ortogonais. Então, as direções RST são ortogonais. Então, você passa a considerar que as integrais vão poder ser feitas de maneira independente em cada direção. Primeira coisa que você tem que fazer para escolher grau é esmiuçar o polinômio que você tem em monômios. Monômios que terão, por exemplo, em 2D, um formato geral, R elevado a uma potência A, S elevado a uma potência B, inteiro, A e B inteiro. Ou em 3D, RST, cada um elevado a uma potência. Então, se a gente pega e abre essa integral, vamos dizer, em 2D, nós queremos integrar no domínio padrão esse monômio, em R e S. Então, tanto R e S varia de -1 a 1, então dá para separar, e também a função é separável, percebe, né? Então, eu posso fazer simplesmente um produto de uma integral em R e uma integral em S. Agora, quando a gente tem isso aqui separado, nós voltamos para o caso anterior, o caso unidimensional, que nós tínhamos acabado de fazer, que era, como é que vira o resultado dessa integral? O somatório, né? Sobre pontos de integração daquela tabela unidimensional. Pontos de integração, então é o R elevado ao RI elevado a A, vezes o peso do iésimo ponto. E aqui eu tenho uma certa quantidade de pontos. Esse número de pontos de integração em direção R vai depender de quê? Do grau, né? Segundo aquela fórmula. Percebe aqui? Esse número de pontos vai depender daquele grau, que no caso ali é o A, daquele monômio. Isso vai dizer o número de pontos necessários aqui. E aí a outra função em S? A mesma coisa, só que esse número de pontos em S também vai depender do grau B. Correto? Então, eu posso coletar esses dois somatórios aqui, por exemplo, e a coisa fica aqui. O integrando, num certo ponto, R til I S til J, elevado a e a B, vezes um peso I vezes o peso J. Em 3D, a mesma coisa. A função calculada nas coordenadas RST til, IJL, e o produto dos três pesos, IJL, e cada um deles aqui tem uma quantidade de pontos adequados, de acordo com o grau naquela direção. Isso aqui, então, é uma integral que você já conhece os monômios no domínio padrão. Agora, vamos dizer que a gente tem um polinômio num domínio físico. A gente segue a sequência em 2D. Integração no domínio físico, você faz o mapeamento, vai colocar direito aqui o determinante jacobiano, dRds, limite de integração -1 mais 1. E aí, você vai fazer a integração dessa maneira aqui. Você vai
algo similar àquilo, quer dizer, você vai ter o valor da função nas coordenadas de integração, o jacobiano calculado naquelas coordenadas de integração e os pesos de integração. E faz os dois somatórios. Ou 3 somatórios, no caso 3D. Então, você vai andando em R, em S, em T. Por isso que o programa que vocês têm, que eu me passei para vocês, lá na rotina de calcular matriz de rigidez, faz exatamente isso. Tem 2 duos, um duo dentro do outro. Um duo para fazer isso aqui, outro duo para fazer esse outro somatório aqui. E vai se somando as coisas, né? Fazer um exemplozinho aqui. Integração 1D, porque a gente consegue enxergar algumas coisas. Então, vamos dizer que nós temos que integrar 2 funções no intervalo 0 a 1. Só para lembrar, a primeira função é um polinômio mesmo, e a segunda não é polinômio. Tá? Então, isso aqui eu escolhi essas 2 funções, porque ambas, quando você consegue fazer à mão, e chegar que a integral exata em ambas vale 1, a mesma coisa. Por isso esses fatores aqui. Né? Então, o que nós queremos ver é o que obtemos numericamente. A gente vê que o polinômio é de grau 2. Vamos começar pelo polinômio. Vamos fazer o mapeamento linear. Então, aqui o mapeamento linear é feito por aquelas 2 funções lagrangianas unidimensionais, que são essas aqui, né? 1 menos R, 1 mais R, vezes os valores nodais. Quais são os valores nodais? Os limites aqui da integração. O 0 e o 1. Então, isso aqui permite que se tenha esse mapeamento dado dessa maneira. Então, vamos ver. O polinômio é de grau 2, usando aquela fórmula, nós vemos que precisa de 2 pontos de integração, é suficiente. Bom, além disso, vamos calcular essa matriz jacobiana aqui, que significa, basicamente, derivar essa relação, que vai dar uma constante meio. Tem que ser uma constante, já que o mapeamento é linear. Então, vamos partir para... Bom, esse aqui já é o mapeamento. Né? Nós já temos aqui a integral do polinômio em x em termos de R, jacobiano, determinante, e dr. Trazendo as grandezas aqui para dentro, quer dizer, se eu pego o x que está aqui e jogo aqui, né, eu vou ter ele quadrado aqui. Isso aqui é o x. Certo? Aqui está o determinante do jacobiano e dr. Então, isso aqui é o que eu vou... Isso aqui é o meu integrando agora no domínio padrão. Isso que eu vou usar a quadratura de Gauss. Então, da tabela, a quadratura de 2 pontos, as 2 coordenadas são aquelas menos 1 sobre a raiz de 3 e mais 1 sobre a raiz de 3, que é isso aqui. Olha. Eu estou aqui. Quadratura de 2 pontos serve até grau 3. As coordenadas são mais e menos aqui, e os pesos são 1 e 1. É isso aqui que eu estou capturando. Normalmente você tem isso aqui armazenado numa matriz, embora exista algoritmo que permite que se calcule isso normalmente, na hora, para qualquer grau, grau 20, 30, 50. Existe isso aqui já pronto em bibliotecas computacionais, etc. Naquele programa que eu enviei para vocês, já existe isso aqui pré-armazenado. Certo? Então, continuando aqui, onde é que nós estávamos? Aqui. Identificamos as coordenadas e os pesos de integração. Então, a gente vai substituir isso por esse somatório. Quer dizer, aqui está separado, né? Vai de 1 a 2, NP igual a 2. Então, nós temos essa primeira parte, que é para o I igual a 1, para o primeiro ponto. Então, é para a coordenada R
1, W1. Aqui R2, W2. E os pesos estão aqui 1 e 1. A coordenada R1 é menos 1 raiz de 3. A coordenada R2 é mais 1 sobre a raiz de 3. Calcula isso, calcula e você encontra isso. Professor, só para te avisar, ele tá R1 ali, ó, nas coordenadas dos pontos. Ali em cima. Ali onde o senhor colocou as coordenadas dos pontos, R1 daí... e aqui R2. Ali, isso aí. Tá. Então, tá. Obrigado. Com isso aqui não é, lógico que não é feito à mão, igual nós estamos fazendo aqui. Isso aqui tem uma rotina para ir fazendo, né? Nesse caso, por algum motivo, digamos, eu acredito que eu fiz isso no precisão simples, e o fato é que, veja só, o que nós temos aqui? Não é 1, né? Qual era o valor que eu falei que era o resultado exato? Era para ser 1. Aqui nós temos alguma coisa que não é 1. Então, tem um erro aqui de 0,01%. E esse erro ele é de arredondamento, não é na integração. A integração era para ser exata. Correto? Se você usar a precisão dupla, você vai ter esse 1 aqui lá na 14ª casa decimal. Correto? Bom, vamos agora para outra função, que é essa que não é polinomial. O procedimento vai ser o mesmo, que a gente já tem o mapeamento. E aqui, como ela não é polinomial, não tem uma regra para dizer qual é o número de pontos que você tem que usar. Você sabe qualquer quantidade de pontos vai ter um erro, e você vai escolher algum deles de alguma maneira. Ou talvez testar 2 vezes para ver o que acontece. Então, por exemplo, eu comecei, como é um exemplo, apenas para exemplo, né? Achei de colocar 2. O que vai integrar corretamente até a parcela cúbica que seja componente dessa função aqui. Tá? Então, de novo, aquele somatório, o mapeamento aqui na função. Então, eu pego 3/2, a raiz, isso aqui é o x, né? No ponto 1, peso 1, o x no ponto 2, peso 2. E eu coloco aqui a coordenada 2, a coordenada 1, peso 1, peso 2. Faz as contas e encontra isso aqui, isto é, 1,1% de erro. Isso aqui é erro mesmo, erro de integração, que deve estar junto também com algum erro de truncamento, que é bem menor. Correto? Se eu usar, por exemplo, um ponto apenas, se eu usar apenas um ponto, aí eu tenho que ir lá na tabela e procurar qual é a coordenada e o peso de um ponto, né? Está aqui. Para um ponto, a coordenada do ponto de integração é a origem, o 0, e o peso é 2. Então, a gente vai obter isso aqui. Aqui está o R. Aliás, isso aqui é o X. O R está aqui dentro, então vai ser a coordenada 0, está aqui. O peso está aqui, o peso é 2. E o resultado dá 0,47, que significa um erro de 53%. E assim por diante. A tendência é que isso, se eu colocar grau 3, grau 5, eu vou chegando cada vez mais perto da solução exata. Isso tem limitações, por exemplo, como a regra, a quadratura foi deduzida para polinômio, todo polinômio é regular. Então, não tem pontos de infinito, picos, descontinuidades, não é uma função patológica. É uma função que se chama bem comportada, ela é analítica em todo lugar, todas as derivadas do polinômio são contínuas também. Então, é nesse aspecto que essa quadratura aqui funciona.
essa aqui. Então, significa que a gente consegue integrar, que nem a gente acabou de fazer nesse exemplo, essa função que não é polinomial. E aqui a gente tem uma esperança, digamos, não é uma esperança, é alguma coisa que se sabe que, conforme você for aumentando o número de pontos, você vai convergindo para a resposta certa. Ótimo, porque essa função aqui ela é regular também. Pelo menos ela é toda contínua, não tem picos que vão ao infinito. Tá? Agora, se você colocar, por exemplo, um logaritmo, aí o logaritmo ele vai a menos infinito conforme você se aproxima pela direita, não é isso? Todo mundo lembra como é que é a curva do logaritmo. Ele vai de menos infinito, sobe e vai para mais infinito, conforme o x cresce. Mas para perto de zero, ele é menos infinito. Então, se você for fazer uma integração que inclua o zero, você vai possivelmente encontrar uma aproximação para a integral, só que com uma dificuldade muito grande. Tá? Em algumas situações, você talvez não consiga, em outro tipo de função, talvez não consiga sequer integração. É por isso que existe na literatura uma série de quadraturas para tipos especiais de funções, principalmente funções singulares. É o que se usa muito em métodos de elementos de contorno. Aí você não usa esse tipo de quadratura aqui, você usa quadraturas especiais, quando você já sabe que a sua função é singular e você já sabe, de preferência, qual é o tipo de singularidade. Por exemplo, se é uma singularidade do tipo 1 sobre raiz de x, que acontece, por exemplo, na ponta da trinca. Não sei se vocês lembram a disciplina de fratura e fadiga, aquela solução do campo de tensões que tem na frente de uma trinca. A tensão elástica teórica vai infinito ali, né? E esse tipo de singularidade ali é do tipo 1 sobre raiz de x, ali da distância a partir do fundo da trinca. Então, ali você vai ter que tomar algum cuidado especial para integrar, para ter resultados bons ali na frente daquela trinca. Vamos, antes de continuar, vamos colocar uma outra quadratura que é muito similar a essa, que é chamada... Essa primeira aqui, que eu acabei de mostrar, é mais famosa, mais usada, é chamada quadratura de Gauss-Legendre. E essa aqui é a chamada quadratura de Gauss-Lobato. No uso do dia a dia, a diferença é que os pontos de amostragem da Gauss-Legendre são todos internos, não contém os pontos extremos. Isso basta você olhar aqui, nessa tabela, que o intervalo de integração é menos 1 a 1. Mas nenhuma quadratura dessas contém a coordenada menos 1 nem mais 1. Todos os pontos são distribuídos internamente. Tá? A quadratura de Gauss-Lobato, ela contém os pontos extremos. Sempre vai conter o mais 1, menos 1, em todas elas. Tá? Isso é usado, em algumas situações, isso pode ser útil. Tá? Um efeito colateral que não é muito favorável é que essa quadratura aqui, ela exige mais pontos de amostragem do que a outra. Se você olhar lá, o número de pontos requeridos na Gauss-Legendre é P mais 1. Aqui é P mais 3. Então, aqui sempre exige, justamente porque tem os dois pontos extremos, tem sempre ponto a mais. Por exemplo, para você ter o grau 3, para você ter um certo grau aqui, por exemplo, para você integrar corretamente o polinômio cúbico aqui, você precisa de 3 pontos. Lá precisava 2 pontos apenas. Certo? Um grau 1 aqui, lá precisava só um ponto, aqui precisa 2, porque são justamente os dois pontos extremos. Mas, de qualquer forma, está aqui as coordenadas e os pesos correspondentes, pelo menos até grau 6.
No programa vocês têm até graus bem maiores, grau 30, se não me engano. Bom, agora vamos à parte mais... Vamos voltar para elementos finitos, né? Isso aqui, basicamente, ainda, por incrível que pareça, é século XIX, até aqui, que era, claro, criado para outras coisas, né? E aí foi incorporado nessas técnicas aqui. Então, vamos voltar ao que nos interessa diretamente, que é, nós queremos integrar num domínio irregular, no caso aqui quadrilátero, a princípio, né? Por exemplo, a nossa matriz de rigidez de elementos finitos, ou vetor força, devido à carga, devido à força de corpo. Então, nós temos um integrando aqui. Tá? O que acontece? A gente tem que pensar que a integração tem que ser adequada para cada termo da matriz, quer dizer, para o termo IJ. Então, o termo IJ do integrando é isso aqui. Você tem esse produto triplo aqui, que vai dar um termo na rigidez, termo IJ. Nós vamos mostrar aqui, para um elemento físico distorcido, esse integrando não é polinômio. Não é óbvio isso, mas não é. Veja o que é curioso. Nossas funções de interpolação são polinomiais, lembra, né? É o bilinear, biquadrático, são coisas que são polinômios. No domínio intrínseco, em coordenadas intrínsecas, nossas funções de interpolação são polinomiais. Mas B não é constituído por derivadas em S. Lembra que B é constituído por derivadas em X e Y. Então, existe um meio de caminho na história. Vamos tentar dar uma analisada. Veja, ver de maneira mais detalhada, passo a passo, essa conclusão. Principalmente são duas conclusões aqui, que se o elemento é distorcido, o integrando não é polinomial. Essa foi a afirmativa que eu fiz. Vamos ver em detalhes para ver se a gente consegue provar isso. Tá? Não sendo polinomial, você já sabe de início que não poderá ser feita integração exata. Tá? Em vez disso, será escolhida uma certa quantidade de pontos. Será escolhido, por exemplo, no elemento bilinear, será escolhida a quadratura que se chama 2 por 2, quer dizer, 2 pontos na direção R, 2 pontos na direção S. Para o elemento biquadrático, vai ser escolhido uma quadratura chamada 3 por 3. 3 pontos em R e 3 pontos em S. Certo? Isso nós vamos mostrar ainda daqui a... Bom, talvez nós estejamos terminando o nosso tempo, né? Vocês têm tempo de continuar agora, mais uns 10 minutos? Então tá. Sim. Vamos dar uma olhada no seguinte, vamos pegar uma sequência. Vamos começar lá de trás. Nossas funções de interpolação estão escritas em coordenadas intrínsecas. Elas são polinômios. Derivada da função em R e S também é polinômio, mas cai um grau. Pelo menos em uma direção, quando você tem elemento bilinear ou trilinear. Né? Então, você vê que os monômios aqui são separados em R e S. Então, quando você deriva em R, você passa a cair um grau de R. Então, isso aqui virou linear, mas continua tendo um grau 1 em S. Então, a derivada da função de interpolação em R ainda é linear em S e constante em R. E a derivada em S vai ser constante em S e linear em R. Então, acontece um fenômeno curioso que você deriva a função de forma e ela mantém, digamos assim, o mesmo grau numa certa direção. Tá? Bom,
B possui os termos misturados. Tem produtos de Ψ em R, produtos de Ψ em S, na mesma matriz. E aí vocês têm que pensar o seguinte, esse é um detalhe prático da história. Eu não tenho como, num programa, explicitar o termo F11 e fazer um trabalho de integração nele. E explicitar exatamente qual é a forma e o grau, se ele fosse polinomial, desse termo aqui, do F11. Isso vai ser feito usando a mesma regra para a matriz inteira. E se integrando aqui é uma matriz. Então, dentro dessa matriz vão ter termos, talvez, de diferentes graus, de diferentes composições. Alguns serão mais bem integrados, outros serão menos bem integrados. Então, quando você vai escolher o número de pontos, você tem que pensar sempre naqueles que têm maior grau, ou que sejam mais difíceis de serem integrados. Entendido isso? A gente vai escolher um certo quadratura para essa matriz inteira. Tá? Essa é uma questão. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar a essas funções. Então, você faz a derivada no domínio, na coordenada intrínseca, e numa das direções o grau é mantido. Então, se isso aqui era uma base de grau, podíamos dizer, grau 1, em cada direção, a derivada continua de grau 1 em uma das direções. Bom, agora, vamos ver. Vamos considerar um elemento distorcido. O que nós tínhamos visto naquele estudo de mapeamento e jacobiano aqui? Se o elemento é distorcido, quer dizer, que nem essa figura aqui, tem um lado mais comprido que o outro, a matriz jacobiana vai ser variável. Vai ser uma função do ponto. Então, o determinante jacobiano também vai ser uma função. Isso por um lado. Então, quando a gente analisa esse integrando, nós vamos ver que B é uma função, o outro B também é uma função, você tem o produto aqui, e ainda tem esse determinante que também é uma outra função. Nós temos que ir contabilizando os graus possíveis. E, finalmente, ainda tem uma outra coisa. Vamos ver, a matriz B, ela é constituída por derivadas de Ψ em X, não é isso? Não é derivada de X em R e S. É derivada de Ψ em X e Y e Z. Como é que é feito o cálculo disso? Basicamente, é a inversa da matriz jacobiana, vezes o gradiente da função em ST. Já vimos, esse gradiente aqui são coisas desse tipo, então tem o mesmo grau da base. Presta atenção. Se eu estou com funções bilineares, então em cada direção é linear, as funções no domínio padrão, esse gradiente aqui também vai ser linear. Pode ter termos misturados, etc. Agora vamos ver o que acontece com a matriz jacobiana. O J em si é polinomial, lembra? Porque o J é feito com isso aqui, ó. Então, os termos da matriz jacobiana são polinomiais. Agora, o que acontece quando se inverte um polinômio? Digamos, 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado é um polinômio. 1 sobre x ao quadrado não é um polinômio. É uma hipérbole. Percebe? Então, no momento em que a matriz jacobiana, mesmo que ela de fato sempre é polinomial, tá? Ela é polinomial e variável, se o elemento é distorcido. Quando você inverte essa matriz, isso aqui não é mais polinômio. Consequentemente, o que acontece? Olha para isso aqui. Esse gradiente da função de interpolação não mais será polinômio. O que significa que quando eu pegar esses termos aqui e jogar na matriz B, os termos de B não serão também polinômios. Percebe isso? Não serão polinômios se o elemento é distorcido. Se o elemento não é distorcido,
Aí tudo fica fácil. A matriz jacobiana é uma constante, a inversa dela também é uma constante. Então, se isso aqui é polinômio vezes uma matriz constante, vai dar um outro polinômio aqui para o gradiente em x, então os termos de B serão polinomiais também. E, de fato, terá o mesmo grau que esse gradiente aqui em S, em RS. É uma sequência enorme, tem passo 1, por isso que tem essa lista de tiquezinhos aqui, porque você vai andando de um para o outro. É uma sequência de raciocínio aqui. Então, veja, chegamos à conclusão que na situação típica do dia a dia, o elemento é distorcido, consequentemente a matriz B não é polinomial. Quando você traz para cá, você vê que isso aqui vezes isso não é polinomial. Então, o integrando que nós estamos buscando é integrar uma função que não é polinomial. Como é que é feito, então, no dia a dia? Bom, aí é que veio uma observação, uma coisa que se fazia muito antes, que começava a investigar certas coisas para ver se encontrava algum certo padrão. Vocês lembram que eu comentei na aula passada que a matriz de rigidez de elementos finitos não representa exatamente a rigidez do corpo. Digamos, essa matriz ela é mais rígida do que a rigidez do corpo. Por isso que quando você resolve, tipicamente o deslocamento que você obtém é menor do que o que você observaria. Você tem uma tendência, o modelo ser mais rígido. Tá? Então, a partir disso, foi observado o seguinte, quando você observa o processo de integração numérica, esse processo que a gente estava vendo aqui há pouco, é um somatório, né? Então, no caso ali, se eu pegasse o integrando da rigidez, num certo ponto, vezes isso aqui, e vezes um certo peso. Cada vez que eu vou adicionando um termo desse somatório dos pontos de integração, é como se eu estivesse adicionando um tanto de rigidez no resultado final da matriz, correto? Imaginem qualitativamente dessa maneira. Eu tenho a matriz final, que eu vou obter no final da integração, quando eu fizer o somatório inteiro. Digamos que eu colocasse 200 pontos de integração. Então, eu tenho a matriz que eu vou chegar lá no final, mas eu vou somando. É uma maneira muito crua, muito grosseira de raciocinar, mas talvez, às vezes, ajuda. Se eu pegar 10 pontos, eu terei 10 contribuições de rigidez, digamos assim, naquela matriz. Se eu pegar mais pontos, eu terei mais contribuições que se aproximam mais da rigidez final. Quanto mais pontos eu chegar, mais rígido vai ficando o resultado. Então, a ideia que surgiu era eu pegar uma quantidade de... Bom, primeiramente, a primeira ideia é não tentar integrar corretamente isso aqui. Veja só que curioso. Não tentar integrar corretamente. Por quê? O que acontece se eu integrar corretamente isso? E eu obteria uma matriz que ela é mais rígida do que o corpo. Estão seguindo? Se eu botasse 200 pontos de integração, eu teria uma boa aproximação para essa matriz aqui. Só que essa matriz ela é mais rígida do que o corpo. Então, a ideia é que eu não perder, eu vou não tentar integrar isso aqui corretamente. Eu vou tentar não usar uma quantidade enorme de pontos aqui. Ao contrário, eu vou tentar usar a menor quantidade de pontos que não gere algum tipo de patologia. Basicamente, se eu integrar pouco demais essa matriz, o resultado vai ficar singular, e vai faltar rigidez. Então, se observou que a menor quantidade de pontos necessários é aquela que garante a não singularidade, quer dizer, garante o ranking mínimo dessa matriz. E como é que é escolhida essa quantidade de pontos? É escolhido fazendo o cálculo do grau de B, o grau do integrando, que é isso aqui, como se o elemento não fosse distorcido. Porque se o elemento é não distorcido, isso aqui é um polinômio. Aí a gente consegue estimar exatamente qual a quadratura necessária. Ok? Então vamos seguir esse raciocínio. Nós temos que ter B
basicamente é B ao quadrado, né? Vira determinante de J. Vamos ver o que acontece quando o elemento é não distorcido. Vamos pegar um elemento bilinear. Tá? Elemento bilinear, vamos ver, cada direção de B, para um certo termo de B, em cada direção é grau 1, porque ele é bilinear, né? Ele é grau 1 em R e grau 1 em S. Mas você vê que tem B ao quadrado, então vai ter produtos de um termo vezes um outro termo, ambos com grau 1. O resultado vai ser grau 2. Então, esse produto aqui, no elemento não distorcido, o maior grau que vai aparecer em cada direção vai ser grau 2. Elemento não distorcido, esse jacobiano é constante, significa que o integrando é grau 2. Pronto, grau 2 em cada direção. Então, é só pegar aquela fórmula lá que vai descobrir que se o grau é 2, eu vou precisar de 1,5 pontos de integração em cada direção. Claro, vai ser usado 2 pontos em cada direção. Entendido? Que aí é essa figura que está aqui. Ó. Os 2 pontos, a quadratura que se chama 2 por 2, estão naquelas coordenadas lá, menos 1 sobre a raiz de 3, mais 1 sobre a raiz de 3. Em S e também em T. Em R, né? Entendido isso? O mesmo raciocínio pode ser feito aqui para o B quadrático, em que a gente vai descobrir que o B tem grau 2 em cada direção. Como tem B ao quadrado, vai ficar 4, e vai precisar de 3 pontos apenas em cada direção. O raciocínio você segue também para hexaedros lineares, hexaedros quadráticos, etc. Alguma dúvida nessa sequência inteira que eu coloquei aqui? Não é tão fácil, não é, digamos, é cheio de etapas. E eu espero que vocês entendam essas etapas, que vocês consigam explicar essas etapas numa prova oral. Certo? Esse é um dos fundamentos teóricos do porquê que as coisas são feitas do jeito que geralmente são feitas. Tem toda uma explicação. Isso aí tem no texto, né? No livro. O que eu fiz aqui foi debulhar em itenzinhos minuciosos, de um por um, e lá está uma forma corrida. Então é isso que nós tínhamos por hoje, tá certo? Então, só para complementar ainda de novo. Os elementos são escolhidos, por exemplo, esses elementos são feitos com esses 2 por 2 pontos, ou 3 por 3. A quantidade de pontos é escolhida como se ele fosse não distorcido, porém, essas quantidades aqui são usadas mesmo nos elementos distorcidos da malha. Então, são usados em todos os elementos da malha. Correto?